último episódio da terceira temporada de Invencível, conhecemos Conquest, um dos Viltrumitas mais brutais e implacáveis que o Invencível já enfrentou. Ele é um dos Viltrumitas mais antigos que temos conhecimento, passando por várias eras importantes do Império Viltrumita, desde a liderança do Lord Argal e sobrevivendo a embates sangrentos como o Grande Expurgo. Ele é com certeza um dos vilões mais poderosos de toda a série, sendo um verdadeiro monstro quando falamos em poder bruto e pouco se importa com o objetivo de dominar planetas. Não é sempre que eu posso me soltar desse jeito. Isso foi realmente um imenso prazer. Ele é verdadeiramente movido pela batalha e pelo prazer de causar destruição, sendo completamente obcecado por isso. Ele é um guerreiro imparável quando o assunto é cumprir seus objetivos e sente uma enorme satisfação em trucidar tudo o que vê pelo seu caminho. Você é realmente patético. Fala pessoal, tudo tranquilo? Quem fala é o Cess. Nesse vídeo, vou falar sobre a história de Conquest, uma das maiores ameaças já enfrentadas pelo Invencível, o que sabemos da sua origem, seus feitos mais notáveis ao longo dos anos, e como esse vilão terrível foi derrotado. Então se você já é da casa, deixa aquele like para dar aquela moral, e também não se esqueça de dar hype aí embaixo para esse vídeo chegar em mais pessoas. Se você é novo aqui, vem comigo até o final do vídeo. Se gostar, se inscreve aí e seja bem-vindo. Recado dado, bora pro que interessa. Conquest é um dos Viltrumitas mais velhos que já existiram, e com certeza um dos mais fortes da história da sua espécie. Ele nasceu há milhares de anos, e desde sempre foi criado com o ideal brutal de valorizar a força acima de tudo. Essa sociedade eliminava os mais fracos por meio de violência extrema, de forma a garantir que apenas os Viltrumitas mais fortes se perpetuassem. Crescer em meio a essa cultura incutiu nele uma lealdade inabalável, e desde mais jovem ele se provou um guerreiro excepcionalmente forte em batalha, se destacando dos outros. Conforme crescia, Conquest se tornava um dos guerreiros mais temidos e implacáveis de todo o Império Viltrumita, tendo sobrevivido a inúmeras batalhas, provando sua lealdade e valor. Depois do assassinato do Lord Argal, o conflito conhecido como Grande Expurgo começou e eliminou metade da população de Viltru, restando apenas os mais fortes. Conquest lutou ferozmente e massacrou todos aqueles que considerava fracos e que não concordavam com a ideologia de força do Império. Suas ações nesse evento foram formidáveis aos olhos do grande regente Treg, e após essa guerra, isso consolidou ainda mais sua reputação como um dos mais fortes e confiáveis executores do Império Viltrumita. Sob o governo do novo regente Treg, Conquest recebeu inúmeras missões desafiadoras. Ele era extremamente eficaz e nunca falhou em nenhuma delas, seja conquistando planetas, erradicando civilizações rebeldes ou eliminando ameaças ao Império Viltrumita. Eles me mandam de planeta em planeta, cometendo atrocidades em nome deles. Não importava qual eram as ordens, ele sempre cumpriu seu objetivo, custe o que custar. Todos os outros Viltrumitas têm medo de mim. Com o passar dos anos, Conquest se tornou um símbolo do que significava ser um verdadeiro Viltrumita, que honrava o Império com sua devoção e lealdade. O único que parecia capaz de intimidá-lo era o regente Treg, e Conquest o temia por causa da sua força e imponência. Apesar da sua força colossal capaz de destruir planetas inteiros, Conquest, assim como outros Viltrumitas, não eram indestrutíveis, e seus inimigos estavam determinados a encontrar uma maneira de enfraquecê-los e explorar isso a seu favor. Eventualmente, eles conseguem criar o vírus Flagelo, uma arma biológica devastadora e terrivelmente eficaz contra os Viltrumitas, que ataca o sistema imunológico deles, desativando sua força e invulnerabilidade. Esse vírus é secretamente enviado ao planeta Viltrum e rapidamente se espalha entre a população, então eles começam a sucumbir em massa devido à doença causada pelo vírus, ou até mesmo na mão de outros da sua espécie, já que estavam enfraquecidos pela doença. A população Viltrumita foi completamente devastada e 99% dela acaba sendo vítima do flagelo. Mesmo com a letalidade do vírus sendo bem alta, alguns poucos Viltrumitas conseguem sobreviver. Conquest acaba sendo um dos sobreviventes, mas até mesmo ele acaba não saindo ileso. No período em que esteve infectado, o vírus enfraqueceu ele temporariamente, deixando Conquest vulnerável na pior situação em que isso poderia acontecer. Em um momento crucial, onde é enviado para uma missão, ele acaba encontrando um grupo de Hognars, algumas das criaturas mais temidas pelos Viltrumitas. Essas criaturas são uma das poucas espécies conhecidas capazes de ferir seriamente os Viltrumitas. Eles são de um planeta onde a gravidade é extrema, e graças a isso desenvolveram uma força, agilidade e resistência absurdas. Até mesmo os Viltrumitas mais poderosos precisam ter cautela ao enfrentá-los.
É nessa missão que Conquest conhece uma das suas poucas derrotas, e as marcas deixadas nesse combate o lembrariam para sempre desse dia. Ele acaba perdendo seu braço direito, que é ferozmente arrancado por uma das criaturas. Além disso, seu olho direito é gravemente ferido, o deixando cego e com uma cicatriz imensa em seu rosto. Apesar desse encontro terrível, Conquest consegue sobreviver e retornar ao Império Viltrumita depois dessa experiência de quase morte. Posteriormente, seu braço amputado acaba sendo substituído por uma prótese poderosa, para que ele continuasse servindo o Império Viltrumita. Após baixas de 99% da população Viltrumita graças ao vírus flagelo, eles decidem mudar a abordagem de como conquistar planetas e passam a mandar um único agente para eles com a função de enfraquecê-los gradualmente até que chegasse a assimilação. Esse método se mostrou muito eficaz e Conquest era um dos melhores ao executá-lo. Ele se torna um dos infiltradores mais bem-sucedidos do Império nessa nova abordagem de guerra, sendo enviado para incontáveis planetas, onde ele sistematicamente os quebrava por dentro e logo após isso esmagava as suas civilizações por completo, garantindo assim que eles se submetessem a Viltrum. Com o passar do tempo, ele se torna mais e mais obcecado pela batalha, sempre buscando os inimigos mais fortes para que pudesse simplesmente satisfazer seu desejo de esmagá-los. Eu vou quebrar você no meio e comer seu coração. O que você acha disso? Nesse período, ele causou a devastação e destruição de vários planetas, não apenas em nome do Império Viltrumita, mas sim pelo seu próprio sadismo. Ele tinha se tornado um guerreiro sanguinário sem qualquer tipo de racionalidade. Apesar de extremamente eficaz em conquistar planetas, Conquest havia se tornado completamente instável e sua sede de sangue não passava despercebida. Ele tinha se tornado imprudente em cumprir as estratégias estabelecidas, e às vezes passava do limite ao cumprir suas missões. Apesar disso, com a falha de Nolan em conquistar a Terra e Mark não assumindo seu posto, o Império Viltrumita ainda tinha planos para Conquest. Sabendo que Mark provavelmente resistiria à tomada da Terra pelo Império, eles percebem que conquistá-la seria mais complicado do que o previsto. Então, para garantir a vitória de uma forma rápida e decisiva, Treg envia seu melhor soldado para essa tarefa. Sendo assim, Conquest é enviado para a Terra e recebe a missão de aniquilar o Invencível e esmagar qualquer outro tipo de resistência que tente protegê-la. O Império previu sua resistência e foi por isso que me enviaram. Ele era a personificação de tudo aquilo que o Império Viltrumita deveria ser, implacável e totalmente imparável. A chegada de Conquest à Terra é em meio a um momento bem difícil, já que a Guerra Invencível havia terminado há pouco tempo e eles mal tinham se recuperado das batalhas. Sem contar o fato que Mark estava completamente quebrado por dentro e vulnerável, se culpando por tudo aquilo ter acontecido. Em meio aos lamentos de Mark, Conquest surge e diz para eles que estejam prontos para sua chegada, pois ele veio cumprir a tarefa da qual Mark se recusou, conquistar a Terra em nome do Império Viltrumita. Ele ainda diz que caso alguém se oponha ao seu dever, ele não terá piedade de ninguém. Mark ainda tenta argumentar dizendo que não é um bom momento, mas Conquest diz que ele não se importa com a situação e está ali para acabar com qualquer resistência. Invencível e Conquest então começam um combate brutal. O vilão ataca sem pensar duas vezes e choca Mark contra prédios, causando ainda mais destruição do que já tinha. Ele ainda diz de forma intimidadora que o Império Viltrumita transformaria aquele planeta fraco em uma utopia sob o comando deles, e que o Invencível era um tolo de tentar impedi-lo de cumprir sua tarefa, e que na verdade ele não estaria ajudando as pessoas como ele acreditava. Eu estou aqui porque gosto disso. Mas sinceramente, isso pouco importava para Conquest, já que ele só se importava com a batalha e diz que na verdade quer que eles resistam o quanto puder, para que ele possa ter mais prazer em destruir tudo e todos. É que eu quero que você resista. Ele admite que não se importa verdadeiramente com uma causa ou dever que tenha cumprido em nome do Império. Ele apenas anseia pela guerra e estava ali justamente por gostar disso. Para mim não existe prazer maior do que sentir o calor dos meus punhos cobertos de sangue. Conquest era um monstro impiedoso que só pensava em deixar um rastro de caos e destruição por onde passasse. O Invencível até tenta resistir e contra-atacar o vilão, mas nada parece surtir efeito. Conquest acha tudo aquilo sadicamente divertido e ergue Mark com seu braço mecânico, dizendo que quer mais. Nesse momento, o Invencível dá um golpe nos ouvidos do vilão, o que acaba o desorientando e faz ele soltar o herói. Mark diz que aquilo era apenas um aquecimento e volta a atacar Conquest com toda sua raiva. Eventualmente, ele tenta levar a luta para o espaço, mas Conquest facilmente consegue trazê-la de volta para a Terra.
continuam lutando ferozmente, mas a força do vilão é tão absurda que em algum momento Mark começa a entrar em pânico e tenta argumentar dizendo para Conquest o escutá-lo. Conquest rapidamente o interrompe e diz que não dará chance alguma do Invencível se render. Eu estou me divertindo como nunca! Ele era um soldado sanguinário e só iria parar quando seu adversário estivesse morto. Ele ainda tenta provocar o Invencível, dizendo que Mark é a única linha de defesa entre ele e os seres fracos daquele planeta. Não desista. Você consegue. Em algum momento da luta, quando o Invencível parecia quebrado por dentro, Oliver aparece para tentar ajudá-lo, mas Mark grita desesperado para que seu irmão saia dali e o joga para longe da luta. Parecendo ter recobrado seu espírito, o Invencível volta à luta e continua um confronto sangrento que se arrasta por muito tempo. Nesse período turbulento, enquanto Mark e Conquest lutavam, Eve recobra sua consciência no hospital e, mesmo ferida, vai prontamente tentar ajudá-lo a derrotar aquela ameaça assustadora. Quando ela chega, o Invencível estava literalmente sendo massacrado e quase à beira da morte, até que ela intervém e chama a atenção do vilão, dizendo que ele não era um oponente comum. Mark, vendo a chegada dela, tenta agarrar Conquest por trás, enquanto grita para que Eve saia dali o mais rápido possível. Sai logo daqui, vai! Mas tentar segurar Conquest não se mostrou uma boa ideia, e logo o vilão quebra a perna de Mark e diz que ele é patético por estar preocupado com a segurança dos outros, sem nem mesmo ter a capacidade de lutar para protegê-los. E vivendo aquilo tudo, tenta ajudar, e envolve Conquest num campo de força feito com seus poderes, mas ele facilmente destrói a barreira e parte para cima dela, dando um soco com sua mão robótica, e depois a empalando com seu outro braço num ataque letalmente brutal. O vilão diz que ela é um desperdício e arremessa seu corpo no chão. Mark a pega nos braços em um estado de choque, pedindo para que Eve volte, e diz que não conseguirá viver sem ela. Conquest continua imparável e voa em direção a eles, dizendo que ela deveria se importar mesmo com Mark, ao ponto de se sacrificar por ele. E ainda argumenta, dizendo que Viltrumitas de verdade não tem esse tipo de vínculo com outros seres, pois esse tipo de coisa é uma fraqueza deplorável. Conquest parece sentir bastante prazer em proporcionar toda aquela carnificina, e ainda lambe o sangue de Eve que estava em seu punho, e provoca Mark dizendo que é delicioso. Ele era um completo psicopata, e realmente estava se divertindo com tudo aquilo. Ele ainda agradece Mark por proporcionar toda aquela carnificina para ele, porque era raro que ele conseguisse se soltar daquela forma por causa das suas missões. Mas naquele momento, a única ordem dele era assumir o controle do planeta Terra, custe o que custar. Mark escutava tudo aquilo, completamente ensanguentado e quebrado, com o corpo de Eve em seus braços. Então ele é consumido pelo ódio e diz que não importa o quão forte ou rápido Conquest fosse, ele iria acabar com o vilão, não se importando com mais nada. Esse agora era seu único objetivo. Conquest começa a rir das palavras de Mark e diz que depois de tudo aquilo que ele tinha acabado de presenciar, ainda tinha coragem de desafiá-lo? Conquest acha aquela ameaça engraçada e no mínimo interessante e diz pro Invencível fazer o seu melhor. Ouso dizer, garoto, que você está começando a me impressionar. Conquest e Invencível voltam a se enfrentar e trocar golpes violentos. Mark estava completamente tomado pelo ódio, enquanto Conquest parecia se sentir extremamente satisfeito enquanto lutava. Até que em algum momento, o punho dos dois acabam colidindo e o soco de Mark acaba destruindo a prótese robótica do vilão. Isso de forma alguma abala Conquest, e ele diz em tom animado que finalmente tem uma luta de verdade à sua frente agora. Enquanto os dois continuavam uma luta sangrenta no ar, algo acontecia no solo. A trava dos poderes de Eve acaba sendo desativada temporariamente, e ela começa a gritar enquanto se regenera. O poder fluindo pelo seu corpo nesse momento é tão grande que ela libera uma enorme explosão de energia em direção a Conquest, deixando o vilão bastante ferido e queimado. Essa brecha era a chance que eles precisavam, então Mark aproveita o estado debilitado de Conquest e usa essa oportunidade para começar a bater nele mais e mais vezes sem parar. A luta se torna um verdadeiro banho de sangue e o Invencível acaba esmagando o rosto do vilão quase que por completo. Finalmente Mark sai vitorioso do seu maior desafio já enfrentado, e tudo isso graças à grande ajuda de Eve. Depois de derrotá-lo, Mark ainda rasteja até Eve e agradece por ela ainda estar viva e por ter o ajudado. Você tá viva. Você também. Depois dessa batalha sangrenta, apesar de bastante ferido, Conquest não é morto e acaba sendo preso por Cecil. Mas logo ele acaba se curando e se liberta da prisão, voltando diretamente para Treg. Ele acaba contando ao regente sobre seu fracasso humilhante.
Ele teme as consequências da sua falha e pede ao grande regente uma chance de explicar tudo o que aconteceu, enquanto ele é forçado a se ajoelhar perante ao seu líder. Conquest implora por perdão e pede mais uma chance, mas Treg diz que ele é um animal sanguinário que deve cumprir suas tarefas, mas dessa vez ele havia falhado em todas, e então ele é perguntado qual utilidade ele ainda teria. Ele diz ter subestimado o Invencível e promete não fazer isso de novo. Ele pede perdão pelo descuido e diz que serviu o Império por muitos anos, implorando para que seja poupado. O regente então ordena uma última missão a Conquest, que ele vá pegar os irmãos Grayson e não permita que eles se juntem a Nolan e a coalizão de planetas. A ordem é que mate todos eles. Uma nova falha não será tolerada. Logo depois de receber sua nova missão, Conquest parte para terminar seu trabalho incompleto na intenção de se redimir. Um breve período se passa e durante a Guerra Viltrumita, ele retorna à Terra. Nessa nova empreitada em direção à Terra, ele acaba reencontrando o Invencível novamente. Quando estão frente a frente, Conquest diz que é bom vê-lo novamente, se lembrando da luta que tiveram antes e da sua derrota amarga. Suas novas ordens são simples, nada mais nada menos que matar o Invencível e todos os seus aliados sem piedade. Enquanto Conquest liderava outros Viltrumitas em direção à guerra, ele acaba encontrando Nolan e seus filhos no campo de batalha. Ele tinha certeza que naquele momento, o destino lhe deu uma outra oportunidade de terminar o que ele havia começado. Ao se deparar com Conquest, Oliver fica fora de controle e imediatamente vai na direção do vilão para atacá-lo. Ele havia sido ingênuo, pois não era páreo para um guerreiro tão experiente como Conquest, e rapidamente ele é tirado de combate e arremessado para longe com um único golpe. Antes que Conquest pudesse continuar seus ataques e acabar com Oliver, Nolan parte para cima dele com força total, mas não contava que apesar do seu poder esmagador ao atacar, o vilão se recuperaria rapidamente da sua investida e o contra-atacaria com uma cabeçada violenta que acaba esmagando uma parte do seu crânio. Antes mesmo que pudesse finalizar Nolan, Mark fica furioso e intervém atacando Conquest violentamente com uma série de golpes. Mesmo recebendo vários golpes, o carrasco Viltrumita não se abala e revida dando um golpe que arremessa o Invencível para longe. Determinado a se vingar de qualquer jeito, Conquest parte em direção a Mark de forma que surpreende o herói, que acaba perguntando como ele ainda estava vivo. Com um sorriso sádico no rosto, ele revela que havia sido preso na Terra após a primeira luta que tiveram, mas ao se recuperar, ele conseguiu escapar sem muitos problemas, provando que nada poderia segurá-lo por muito tempo. Invencível e Conquest começam uma nova batalha épica no espaço, tão sangrenta quanto a primeira. Mas o vilão não contava que Mark também tinha ficado muito mais forte e inteligente em combate. A batalha entre os dois é momentaneamente interrompida com a chegada de outra raça alienígena, fazendo todo aquele conflito virar um caos ainda maior. Em meio a tudo aquilo, Oliver acaba não conseguindo segurar a respiração no espaço por tanto tempo, e então ele parte em direção ao planeta para poder recobrar seu fôlego. Nessa hora, Conquest golpeia Mark e parte atrás de Oliver, determinado a matá-lo. O Invencível logo recobra seu fôlego em batalha e parte a uma velocidade absurda atrás de Conquest, para que ele não escape e acabe ferindo Oliver. Mark acaba conseguindo alcançá-lo e o arremessa na superfície daquele planeta. O impacto da queda acaba destruindo boa parte do terreno à sua volta. Sem hesitar, o Invencível enforca Conquest, fazendo com que ele perca o oxigênio pouco a pouco, não o soltando de jeito nenhum. O vilão, claro, não iria aceitar sua derrota assim, e até tenta revidar com socos com seu novo braço robótico. Mas Mark estava tão determinado a derrotá-lo que os golpes não pareciam surtir efeito. Percebendo que estava começando a ficar sem opções, Conquest então usa seu trunfo final para tentar vencer a luta. O mesmo golpe que ele havia usado para empalar a Eve no passado, dessa vez é utilizado contra Mark. Mark estava obstinado a pôr um fim em Conquest e mesmo estando gravemente ferido, diz que aquilo não é o suficiente para pará-lo. Mesmo com suas entranhas caindo em cima do corpo de Conquest, ele se recusava a soltar o vilão. Conquest começa a ficar roxo e sem oxigênio, e pouco a pouco vai perdendo suas forças. Aquele guerreiro que sobreviveu a inúmeras batalhas e devastou planetas inteiros, começava a ficar face a face com a morte. Finalmente, Mark consegue estrangular ele até a morte, e põe um fim no guerreiro mais brutal já visto entre os Viltrumitas. Como consequência dessa batalha, Mark fica terrivelmente ferido e prestes a morrer. Ele acaba pedindo ajuda a Nolan, enquanto seu pai voava pelaquele planeta à sua procura. Ele é encontrado ao lado do cadáver de Conquest.
Aquela batalha realmente tinha botado um fim a uma das maiores ameaças vistas em toda a galáxia, mas ela teve seu custo. Nolan, que havia lutado ao lado de Conquest no passado, reconhece sua força e decide honrá-lo. Ele é enterrado como um dos maiores guerreiros de toda sua raça. Embora tenha se perdido, consumido pela sede de sangue e se tornado um monstro nos seus últimos anos, ele em algum momento tinha sido um grande e honrado guerreiro no campo de batalha. E assim, o legado do maior guerreiro Viltrumita já visto chega ao fim. Bom, essa é a história completa de Conquest que vimos ao longo de todos os quadrinhos. Desde sua origem na Era de Ouro de Viltrum, seu período em que se tornou uma máquina de guerra, até o seu fim brutal numa batalha sangrenta. Então pessoal, se você acompanhou até aqui e quer dar aquela moral, deixa um like, comentário e se inscreve para acompanhar os próximos vídeos caso tenha gostado. Nos encontramos de novo no próximo vídeo, até mais tarde e fui!